Meu nome é Nancy Lima, sou especialista neurocomportamental e hoje vamos falar sobre o estresse bom e o estresse ruim e também sobre o esgotamento mental relacionado ao trabalho. Você já ouviu falar em estresse bom? Estranho, né? Quando falamos em estresse, pensamos em quê? Agitação mental, cansaço, noites mal dormidas, vontade desenfreada de comer, ou não, para alguns o estresse pode trazer também a falta do apetite. Temos em nosso organismo uma reação automática chamada de luta e fuga, que é responsável pela nossa sobrevivência. E sabia que o estresse está totalmente envolvido nessa reação do nosso organismo? Segundo Myers, um psicólogo que contribuiu muito também com a psicologia social, disse que o estresse é um processo pelo qual avaliamos e lidamos com as ameaças e desafios ambientais. Então, se você pensar sobre a definição dada por ele, o estresse não significa algo ruim ou prejudicial, mas a forma como reagimos aos desafios, isso sim pode ser visto como algo prejudicial. Portanto, se podemos reagir de forma positiva com algo que já está em nós, faz parte de quem nós somos, precisamos então entender um pouquinho mais sobre isso. Então, o que fazer? É olhar para o estímulo. Ele é desafiador ou ameaçador? Por que eu faço essa pergunta? Porque está ligado à forma como enxergamos o mundo. Quero te dar um exemplo bem simples. Eu trabalhava em um parque gráfico e era muito longe de casa. Dirigia uns 40 quilômetros para chegar nesse lugar. Eu entrava no turno da manhã, então eu realmente saía muito cedo de casa. Qual era o pensamento ameaçador que eu tive logo no início, quando comecei? E o que podia me atrapalhar de aprender tudo que eu aprendi naquele lugar e conquistar tantas coisas como eu conquistei em minha vida trabalhando ali? Eu pensava assim, tadinha de mim, todo mundo dormindo e só eu saindo de madrugada para trabalhar. É muito longe. E tinha um agravante aí. Eu dirigia próximo ao horário das restrições dos caminhoneiros nas marginais. E só quem passa por isso sabe a emoção perturbadora que é. Então eu ficava com aqueles pensamentos, sabe? Que só me boicotava. Tudo era uma ameaça e podia me tirar de um tempo que foi gratificante e de muito aprendizado. Ao passo que uma pequena mudança de pensamentos me deu força para continuar. De início, listei tudo o que eu estava aprendendo e eram muitas coisas, e isso iria me ajudar muito profissionalmente. Conhecer pessoas. Eu havia passado por um processo de estafa que durou 2 anos para eu me recuperar totalmente. E eu tinha certeza que aquilo seria muito bom para o meu estado emocional. Sair do meu mundinho. Encarei tudo aquilo como um grande desafio, uma grande oportunidade e não como uma ameaça para a minha vida. E valeu a pena os anos que eu passei ali naquele lugar. E se eu não tivesse feito isso, essa mudança de pensamento, eu teria desistido. Você tem sim o poder de fazer as suas próprias escolhas. Nós temos. O estresse bom é o que nos faz levantar da cama todos os dias. Eu não estou falando de motivação, apesar dele também funcionar como uma boa dose de ânimo em nossa motivação. Mas quando estamos próximos de acordar do nosso sono, de amanhecer, o hormônio cortisol passa a ser liberado em doses certas para o funcionamento do nosso corpo, fazendo interação corpo e mente, proporcionando aumento da força física, rapidez dos reflexos, aumento da nossa sensibilidade de percepção. Então, o cortisol é liberado para nos proporcionar tudo isso. Agora, quando o nosso corpo reage constantemente a uma ameaça e esse tempo se torna mais prolongado do que devia, então o estresse passa a ter um efeito negativo em nosso organismo e aí sim o nosso corpo entra em desequilíbrio. Passamos a comer mais, não dormimos direito e o pior de tudo, esses ciclos eles se retroalimentam. Listei alguns efeitos do estresse ruim para avaliarmos os riscos que ele proporciona. Aumento da glicemia. O estresse faz com que as glândulas suprarrenais ficam mais ativas e são elas as responsáveis também pela produção do hormônio que atua na transformação da gordura em glicose pelo fígado. E nesse meio também ocorre retenção de líquido no organismo. Para a mulher pode aumentar a prolactina, que é um hormônio produzido numa região específica do cérebro. E o aumento desse hormônio desregula a menstruação da mulher, tanto na ausência como no aumento do tempo de uma menstruação para a outra. O aumento também desse hormônio desfavorece a mulher de engravidar.
provoca dor na relação sexual e também a perda de libido. Só nas mulheres? Não! O estresse também pode provocar o aumento desse hormônio nos homens, causando impotência sexual e a perda de libido. Quando esse hormônio está em equilíbrio nos homens, uma de suas funções é agir como um relaxante corporal após o orgasmo. E agora, depois de escutar tudo isso, vamos cuidar do estresse ou não? O estresse ruim está muito ligado ao nosso sistema nervoso simpático, que deixa o nosso corpo em estado de alerta. Assim, tem aumento dos batimentos cardíacos, dificuldade do aumento de redução do fluxo de ar nos pulmões, ocasionado pela dilatação dos bronquíolos, aumento da atividade mental, aumento da taxa metabólica basal, que é o número de calorias que seu corpo queima em repouso. E seu corpo precisa dessa energia para todas as funções automáticas, como a respiração, a circulação sanguínea, ajuste dos níveis dos hormônios e o crescimento e reparo das células. O estresse prolongado aumenta a quantidade do hormônio cortisol em nosso organismo e isso inibe a ação anti-inflamatória, reduz as defesas do organismo. O cortisol também reduz a atividade de uma área chamada hipocampo em nosso cérebro e é no hipocampo que se faz a consolidação das nossas memórias e também uma parte da regulação emocional. Então, você acha ainda que o estresse só te deixa mais cansado, irritado e com uma vontade enorme de comer? Não, não é tão simples assim. O estresse prolongado é um problema para a nossa saúde, tanto no âmbito pessoal como no profissional. E quando não conseguimos lidar com o estresse relacionado ao trabalho? O trabalho é um dos meios de nossa sobrevivência. Nele passamos a maior parte do dia e então é muito importante ter as funções e os objetivos profissionais bem definidos e bem traçados. Quando aquilo que se exige do trabalho ultrapassa a habilidade de uma pessoa e ela não consegue enfrentar, pode acarretar desgaste excessivo para o seu organismo, interferindo também na sua produtividade. Nem todas as pessoas desgastam-se com os mesmos estressores. O que determina se o estresse irá ou não se instalar é o conjunto do ambiente e as características de cada um. Somos diferentes. Então, não podemos avaliar pelas nossas experiências pessoais se uma pessoa é capaz ou não de suportar um ambiente de trabalho ou uma ação que ela não está conseguindo gerenciar emocionalmente. Não, nós não somos capazes de dizer o que a pessoa pode sentir ou não. O estresse prolongado no trabalho pode levar ao burnout ou síndrome do esgotamento profissional, que, como o nome já diz, é uma condição de sofrimento psíquico relacionado ao trabalho. Essa sobrecarga pode estar relacionada à insegurança em relação às tarefas, falta de condições de exercer o trabalho, insegurança quanto à permanência no emprego, falta de suporte da equipe ou mesmo da liderança, sentimento de desmoralização pessoal no ambiente de trabalho, sentimentos de injustiça e também a exclusão social por parte dos colegas. Essa exaustão emocional caracteriza-se por fadiga intensa, falta de forças para enfrentar o dia de trabalho, sensação de estar sendo exigido além dos limites emocionais, aí logo vem o distanciamento emocional e a indiferença em relação ao trabalho e às pessoas do meio corporativo. Com isso passa a acontecer a diminuição da realização pessoal e isso se expressa como uma falta de perspectiva para o futuro, frustração de sentimento, incompetência e fracasso. Também são comuns sintomas como insônia, ansiedade, dificuldade de concentração, alterações do apetite, irritabilidade e o desânimo. O que poderia melhorar nas empresas para então combater o estresse? Que a Avenato, especialista em recursos humanos, sugeriu algumas ações como trabalhar com metas mais realistas, melhorar o ambiente de trabalho e da comunicação, aumentar o envolvimento dos funcionários nas decisões, implantar programas de bem-estar, diminuir ruídos no local de trabalho, reconhecer e recompensar os colaboradores, reduzir os conflitos pessoais. Eu queria terminar com um relato de uma pessoa que passou por esse esgotamento profissional, que eu li e mexeu muito comigo. Dizia assim: talvez meus maiores inimigos tenham sido as minhas constantes cobranças em minhas crises depressivas, sobre o que eu deveria fazer, tinha obrigação de fazer. Meu desmonte fazia com que eu me sentisse incompetente, vagabundo, burro e mais outros tantos adjetivos pejorativos do gênero.
Isso me destruía o amor próprio e junto minha vontade de continuar vivendo. Nunca pensei exatamente em suicídio, mas cheguei ao ponto de desejar e de rezar para não acordar mais a cada vez que eu tentava dormir. E somente conseguia dormir deitado num pequeno sofá da sala, em frente a um aparelho de televisão ligado em qualquer coisa. Nenhum programa me interessava, eu só queria o barulho e o borbulhar de imagens, e isso já sendo medicado pelo psiquiatra. Não deixe sua vida chegar nessa situação. Cuide de sua saúde emocional, da sua saúde mental enquanto é tempo. Escute seu corpo, ouça sua mente. Trace seus objetivos de vida e defina de forma consciente onde você quer chegar. Mas para isso, respeite. Não se maltrate emocionalmente e muito menos permita que façam isso com você. Tem uma frase que gosto muito e ela se encontra em Efésios 5, lá no versículo 15 da Bíblia, e diz o seguinte: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver, não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Curtiu? Então compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e continuamos falando de inteligência emocional para todos.